Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Aqui nós estudamos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Este é um programa, Vem e Segue-me, é um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E esse ano nós estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios. Esta semana entramos no capítulo 115 ao 120. E o tema é: Seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. Então, estudaremos os seguintes tópicos. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma defesa e um refúgio. Nossos sacrifícios são sagrados para o Senhor. Ao pagar o dízimo, ajudamos a edificar e santificar a terra de Sião. O conselho de uso do dízimo. Muito bem, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative aí o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, aperte o botão aí curtir, faça o seu comentário para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, primeiro tópico, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma defesa e um refúgio. Bom, para quem não conhece, esse é o logotipo novo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e esse é um modelo de capela padrão, onde você localiza essas capelas aí por diversos lugares no mundo afora. Então, esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, se você encontrar um local desse, pode ter certeza que é um local de defesa e um local de refúgio. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a igreja. Doutrina e Convênio 115, no versículo 4 a 6, nós aprendemos. Diz assim: pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, o versículo 4, ele fala justamente aquilo que o profeta tem falado nas últimas conferências, que a Igreja de Jesus Cristo não é para ser chamada ou apelidada, né, como Mormon. O Senhor não disse assim: vamos chamar a minha igreja pelo apelido Mormon. Não. Ele diz que a minha igreja deve ser chamada, não apelidada. Chamada nos últimos dias de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende aqui neste tópico, né, dessa semana, aquilo que o profeta tem falado recentemente. Então, devemos chamar do modo correto a Igreja de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 5. Em verdade eu digo a vós todos, erguei-vos e brilhai, para que vossa luz seja um estandarte para as nações, e para que a reunião na terra de Sião e em suas estacas seja uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Então, aqui o símbolo de um farol, aí nessa imagem do lado direito, representando essa escritura, né, que o Senhor diz para nós: nos erguei-vos e brilhai-vos, né, para que a nossa luz seja um estandarte para todas as nações. Então, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e toda a liderança da igreja tem essa responsabilidade aí de ser um farol, um estandarte para todas as nações e assim fazer brilhar a nossa luz. O próximo tópico diz: nossos sacrifícios são chamados para o Senhor. Bom, em Doutrina e Convênio 117:8, diz assim: não há lugar suficiente nas montanhas de Adão onde Amã, e nas planícies de Olaá-Sineá, ou seja, a terra onde Adão habitou, de modo que cobiçais aquilo que é apenas uma gota e negligenciais assuntos de maior importância. Eu queria dividir essa escritura em duas partes, né? Essa que está em azul e essa de cima. Bom, a primeira que está em azul, quando fala assim, de modo que cobiçais aquilo que é apenas uma gota, muitas vezes nós estamos preocupados com adquirir bens materiais aqui nessa terra, adquirir o carro do último modelo, a melhor casa,
a melhor viagem, tudo aquilo que nós podemos, que o conforto pode nos proporcionar aqui nessa terra, por maior que seja o nosso patrimônio, o Senhor fala aqui que nós estamos cobiçando aquilo que é apenas uma gota. Então, eu queria que vocês vissem essa gota aí, do lado direito, nessa imagem, que representa exatamente tudo aquilo que a gente cobiça e acha que é tudo que nós podemos ter aqui nessa terra, que, na verdade, é apenas uma gota. Então, assim, que nós possamos saber exatamente aquilo que é o mais importante aqui nessa terra. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. E a outra parte que nós vamos, que eu dividi aqui, dessa escritura para falar para vocês, é referente a essa citação que ele fala desse local de Adão, onde Amã, e ele, aonde a terra onde Adão habitou. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Eu separei aqui uma instrução, o que significa Adão, onde Amã. Doutrina e Convênios 116 me chama a atenção porque só tem um versículo. Só tem um versículo nesse capítulo dessa seção 116 de Doutrina e Convênios. E fala justamente desse local, Adão, onde Amã. Então, o que é esse local? É um local histórico ao longo do Rio Grande, no condado de Davis, Missouri. É um local onde viviam Adão e Eva depois de serem expulsos do Jardim do Éden. E será um ponto de encontro de uma reunião da liderança do sacerdócio, incluindo os profetas de todas as épocas e de outras pessoas justas, antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Depois que os santos foram expulsos, o local foi rebatizado de Grangersville, local onde Adão, e anos antes de morrer, concedeu a sua última bênção à sua posteridade e para onde retornará antes da segunda vinda. Olha só como é importante nós sabermos o significado deste local, Adão, onde Amã. Sabemos que muitos santos também se aproximaram e se estabeleceram nesse local, mas devido às guerras e batalhas que houveram ali, eles tiveram que se afastar desse local. Mas é um local onde Adão e Eva, eles habitaram, né, depois de serem expulsos do Jardim do Éden, e é um local onde pessoas justas, inclusive Adão, visitará esse local em preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, é bem interessante nós sabermos o significado disso que está na seção 116 de Doutrina e Convênios. A seção 117, no versículo 5, diz que as propriedades de Kirtland sejam dadas em pagamento de dívidas, diz o Senhor. Deixai-as ir, diz o Senhor. E o que restar, que fique em vossas mãos, diz o Senhor. Então, aqui já fica uma dica, né, que o Senhor dá para nós, referente ao conselho que ele deu para aqueles líderes naquele momento que eles estavam vivendo, para que todas as propriedades, ali as propriedades de Kitron, fossem dadas para pagamento de dívidas. Então, o Senhor disse para, olha, vamos resolver nossa vida aqui, vamos pagar nossas dívidas, vamos vender as propriedades que forem necessárias, né? Vamos sair dessa. Então, basicamente, esse é o conselho que o Senhor deu ali e que serve de lição para cada um de nós também nos dias de hoje. No versículo 7, ele diz assim, portanto, não farei eu com que lugares solitários brotem e floresçam e produzam em abundância, diz o Senhor. Então, o Senhor, ele é capaz aí, a qualquer momento, de plantar uma semente na nossa vida e fazer brotar e florescer tudo aquilo que for necessário para a nossa vida. No versículo 12 a 13 diz, e também vos digo, lembro-me de meu servo Oliver Granger. Eis que em verdade lhe digo que seu nome será conservado em lembrança sagrada de geração em geração, para todo o sempre, diz o Senhor. Portanto, que pleitei sinceramente a redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor. E quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. Então, o Senhor sempre espera que nós façamos aí um sacrifício em preparação para o nosso desenvolvimento e crescimento.
E aí ele está dando todos os conselhos aí nessa seção 117 para os seus servos. No versículo 14 e 15 ele continua: portanto, que suba depressa à terra de Sião, e no devido tempo se fará comerciante ao meu nome, diz o Senhor, para benefício de meu povo. Portanto, que nenhum homem despreze meu servo Oliver Granger, mas que as bênçãos de meu povo estejam com ele para todo o sempre. O próximo tópico é: ao pagar o dízimo, ajudamos a edificar e santificar a terra de Sião. Versículo 6 do capítulo 119 diz: e digo-vos, se meu povo não observar esta lei para santificá-la, e, por esta lei, não santificar a terra de Sião para mim, a fim de que nela sejam guardados os meus estatutos e os meus juízos, para que seja santíssima, eis que em verdade vos digo, ela não será para vós uma terra de Sião. Então o Senhor espera que, para construir Sião, que seu povo possa observar essa lei do dízimo. Ele lembra nessa aula, Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10. Diz assim: roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que seja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Olha a importância de nós pagarmos os dízimos e as ofertas, porque nós, se não fizermos isso, estaremos roubando o Senhor, segundo essa escritura em Malaquias. E ele promete para nós, se nós levarmos o dízimo à sua casa, nós seremos abençoados. Ele vai nos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal que não haverá lugar para que nós possamos recolher tantas as bênçãos. E eu testifico que tudo isso é verdade. No versículo 3, ele continua de 11 a 12, no capítulo 3. Ele fala assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, além de o Senhor abrir as janelas do céu e derramar todas as bênçãos provenientes do pagamento do dízimo, ele vai também repreender o devorador, ou seja, o inimigo não terá poder sobre nós se nós cumprirmos com esse mandamento também. O elder David Abedner, ele ensinou: a imagem das janelas do céu usada por Malaquias é muito instrutiva. As janelas permitem que a luz natural entre em um edifício. De igual modo, a iluminação e a visão espirituais são derramadas através das janelas do céu para a nossa vida, quando honramos a lei do dízimo. Por exemplo, uma bênção sutil, porém significativa que recebemos é o dom espiritual da gratidão, que nos permite valorizar o que temos de modo a restringir o desejo daquilo que queremos. Uma pessoa grata é rica em contentamento. Uma pessoa ingrata sofre na pobreza de um descontentamento sem fim. Isso é fantástico, irmão, porque o primeiro princípio que nós devemos ter na nossa vida é esse da gratidão. Quando você é grato a todas as coisas, o Senhor ele continua te abençoando e assim você vai crescendo em todas as áreas da sua vida, porque você aprendeu a aplicar esse princípio da gratidão. Então, se nós não somos gratos por aquilo que nós já temos, dificilmente o Senhor vai nos abençoar com outras bênçãos. Então, nós precisamos primeiro aprender a aplicar esse princípio e honrar essa lei do dízimo e, acima de tudo, ser grato. O Senhor disse em Lucas 12, versículo 15, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então, o dízimo muitas vezes está relacionado a bens materiais, as pessoas pensam em dinheiro, mas, na verdade,
são bênçãos espirituais, são bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. O dízimo é uma questão de fé. E ele pede nessa escritura para nós nos acautelarmos da avareza, né? A avareza, muitas vezes, as pessoas querem obter produtos de luxo, querem obter bens materiais, buscando a luxúria, a avareza, e isso o Senhor pede para nós ele pede para nós nos acautelarmos com relação a isso tudo, porque a vida não consiste na abundância dos bens que possuímos. Então, ou seja, o Senhor é bem claro que a vida não é avareza nem luxúria. O conselho de uso do dízimo. Então, Doutrina e Convênio 120 fala resumidamente sobre como que funciona esse conselho do uso do dízimo, porque membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, ao serem batizados, eles fazem convênios, né? Nós fazemos convênios de pagar o dízimo, e esse dízimo ele é utilizado pela Igreja na construção de templos, na construção de capelas, e todas as ofertas que são doadas, as ofertas de jejum, por exemplo, elas são utilizadas para abençoar a vida dos pobres e dos necessitados. E todo esse dinheiro que é arrecadado pela igreja através da fé e da doação dos membros, existe um conselho, que é o conselho da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos, que vocês veem aqui nessa imagem do lado direito, que eles se reúnem para poder administrar e debater sobre de que maneira será utilizado, de que maneira sagrada será utilizada todo esse recurso doado pelos membros da igreja. Então, Doutrina e Convênios fala sobre isso. E o elder Robert de Hales, ele afirmou: segundo a revelação do Senhor, o uso do dízimo é determinado por um conselho formado pela primeira presidência, pelo quórum dos 12 apóstolos e pelo bispado presidente. Ou seja, não somente a primeira presidência e o quórum dos 12, como eu disse, mas também pelo bispado presidente, que eles determinam, né, por esse conselho, o que eles farão com esses recursos. E ele continua: o Senhor afirma especificamente que o trabalho do conselho deverá ser dirigido por minha própria voz a eles. Esse conselho se denomina Conselho de Uso do Dízimo. É notável presenciar esse conselho prestando atenção à voz do Senhor. Cada membro tem conhecimento e participa de todas as decisões do conselho. Nenhuma decisão é tomada sem que o conselho chegue à unanimidade. Olha só que bênção nós sabermos que, ao pagar o dízimo, o Senhor, ele orienta, ele guia ali os seus servos, né? A primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos e o bispado presidente, orientando exatamente o que precisa ser feito com todo esse recurso do dízimo. E ele continua: todos os fundos de dízimo são usados para os propósitos da igreja, o que inclui o bem-estar, que é o auxílio aos pobres e necessitados, os templos, a construção e manutenção das capelas, a educação, os materiais de currículo, em resumo, a obra do Senhor. Presto meu testemunho a respeito do conselho de uso do dízimo. Fiz parte desse conselho por 17 anos, como bispo-presidente da igreja e atualmente como membro do quórum dos 12 apóstolos. Sem exceção, os fundos do dízimo desta igreja têm sido usados para seus propósitos. Então, mais uma vez aqui o testemunho do elder Robert de Hales afirmando qual é o propósito dos fundos sagrados do dízimo e como eles são administrados na igreja. Bom, irmãos, este foi o tema que nós estudamos essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós entraremos no capítulo 121 a 123 do livro de Doutrina e Convênios, e o tema é: ó Deus, onde estás? E os tópicos serão: se perseverarmos durante nossas aflições, Deus nos exaltará. Precisamos ser retos para acessar os poderes do céu. Jesus Cristo desceu abaixo de todas as coisas e nos fortalece em nossas aflições. E Cristo desceu abaixo de todas as coisas.
Será uma aula muito interessante, tem muitos ensinamentos, fala também da Escritura que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, nós vamos aprender bastante na semana que vem. Eu convido vocês a estudarem esses capítulos para a próxima aula. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu convido vocês a aplicar tudo que vocês aprenderam aqui, principalmente com relação ao dízimo. Convido vocês também a deixarem aqui o seu testemunho referente ao dízimo. Se você é dizimista, deixe aqui seu testemunho para que você possa fortalecer outras pessoas. Eu quero também deixar o meu testemunho, que eu não tenho dúvida nenhuma de que este é um mandamento sagrado, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé, é uma prova de nossa fé. E quando eu faço o pagamento, o Senhor derrama as bênçãos e abre as janelas do céu na minha vida e na vida da minha família. Então, eu convido você a escrever aqui, deixar seu testemunho também, e também comentar aqui a escritura que você mais gostou desta semana. Se você não é membro da igreja e quer saber mais a respeito, clique no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos, até a próxima semana e um forte abraço.